por ano, cerca de 1.000 crianças e adolescentes cometem suicídio no Brasil, de acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria. E a gente está no Setembro Amarelo, mês que visa conscientizar a comunidade e prevenir esses casos. E claro que precisamos sempre ter a atenção redobrada para as crianças e os adolescentes. Quem nos ajuda com esse assunto hoje é a psicóloga Ana Célia Sampaio. Ana, bem-vinda ao estúdio. Boa tarde, muito obrigada. Vamos conversar assim, sobre a questão do suicídio que vem acometendo nossos pequenos e agora é uma grande parcela também com os pequeninhos também, a partir dos 8, 10 anos, as crianças vêm cometendo suicídio. Esse é um assunto tabu na sociedade como um todo, a gente falar do suicídio. E com crianças e adolescentes, eu acredito que ainda mais. Como as famílias, os professores podem ir trabalhando esse assunto? A família tem que entender o seguinte, que quanto mais diálogo, quanto mais conversa tiver com os seus filhos, melhor será. Porque a partir dos 8 anos, as crianças elas já sentem, já percebem suas emoções. Então, elas já entendem o que é a morte, o que é morrer. Obviamente que precisa ter uma abordagem diferenciada com os pequeninhos, de forma mais lúdica, com brincadeiras, porque a criança e o adolescente, eles sofrem psiquicamente. Então, se eles estão passando por algum sofrimento, através do brincar, eles vão expressar esses sentimentos, e vão fantasiar também, então é possível perceber através da brincadeira. Vocês psicólogos trabalham bastante cuidando desses detalhes e até os desenhos, às vezes, que as crianças fazem. É importante os professores também terem esse olhar durante as aulas? O papel do professor, na verdade, ele tem que cuidar do comportamento do aluno, aluno que decai nas notas, o aluno que era muito falante e ele já fica com uma fala mais apática, ele vai mudar a sua postura corporal, ele vai ficar mais inclinado para frente, ele vai mudar às vezes as suas vestimentas, ele vai tentar se esconder. Então tem que cuidar a questão mais do comportamento mesmo, na escola que é observado isso. Eu acho que na adolescência, todos nós passamos por essa fase já, e na adolescência o adolescente ele fica mais para dentro mesmo, ele tem aquela mania de ficar só no quarto, só no celular, como a gente fala sempre das telas, o computador. Como o pai faz para chegar até ele e saber desse sentimento? Então, a própria adolescência, ela já vem cerceada de muitos mitos, tanto da parte dos adolescentes como dos adultos. E existe uma instabilidade, porque eles estão em mudança corporal, na mudança emocional, a questão dos grupos, eles estão indo para os outros grupos, eles estão deixando o seu corpo infantil e aí eles ainda não são adultos, mas eles acabam assumindo algumas responsabilidades de adulto também, Então, olhar para isso também, a questão de toda essa mudança nos pequenos também, E na escola, com o adolescente, as escolas podem abordar de alguma forma diferente, palestras, falar do Setembro Amarelo? Sim, isso é importante. O papel do professor é trabalhar com rodas de conversa. Então, quando eles estão nos seus pares, fica mais fácil, por quê? Porque as dores do outro, às vezes, é parecida com a dor dele. E aí eles se ajudam mutuamente. Então, eles percebem que não é só eles que sofrem, que outras pessoas também sofrem. Então, quando eu estou com o meu par, eu tenho mais liberdade de falar do que com um adulto. Então, fica muito mais fácil a conversa e o diálogo entre eles. E para a psicologia, essa questão das telas, a gente mostrou ali as telas para os pequenos, mas na adolescência, ali a partir dos 8 anos, isso também pode influenciar a ansiedade e a depressão que podem levar ao suicídio? Totalmente, totalmente, Porque hoje as crianças, eles ficam até tarde nas telas. Então, eu trabalhei também na área escolar, e uma das queixas maiores era a questão da impaciência, ansiedade, de não focar. Eles ficam muito irritados porque eles não dormem à noite. Então, os adolescentes, ou eles viram à noite, ou eles vão dormir muito tarde. E o sono, o mau sono, ele é prejudicial à saúde. Então, eles precisam dormir para eles poderem descansar. Então, quanto mais tempo na tela, mais prejudicial vai ser. Então, a cognição fica toda comprometida. A atenção, memória, percepção, o foco, tudo isso fica prejudicado. Acredito que a comparação também hoje com as redes, as vidas perfeitas, a gente que é adulto já tem essa dificuldade de separar. Imagina os adolescentes
adolescentes, crianças. Tem também, Ana, a questão do bullying, que é muito forte, infelizmente, nas escolas. Como o pai pode detectar e até começar a controlar isso? Como ele faz para levar o seu filho até um psicólogo? Então, ouve-se muito falar que os adolescentes, eles têm uma frase que eles dizem assim, nós não somos compreendidos, né? E, na verdade, o que quer dizer isso? Nós não somos ouvidos. E os pais, eles têm que estar abertos a isso, eles têm que criar um espaço, uma atmosfera de confiança, de respeitosa, afetuosa, onde a conversa com o filho seja leve e que o filho se sinta confiante de falar sobre esse assunto, né? De colocar o que ele está sentindo naquele momento, sem julgamento, sem crítica. É basicamente isso, né? A escuta, né? O pai está ali disposto, né? Como um acolhimento mesmo. Ana, e para finalizar, quais são esses principais sinais da depressão, da ansiedade, do bullying que as crianças e adolescentes passam aí para os pais, professores e até colegas de escola? Então, existem alguns sinais, sim, né? Como eu já tinha falado antes, a questão do comportamento, né? A discriminação, né? Quando eles são julgados pelos coleguinhas, a impulsividade, aquelas crianças que gritam, que são agressivas com elas, com os outros, a perda de algum ente querido, quando eles não conseguem elaborar o luto, e tem muito mais outras coisas, né? A questão do uso e abuso de drogas, de álcool, racismo, abuso sexual, os pais ausentes, os pais, eles precisam estar mais presentes com os filhos, né? Eles precisam se importar. O pai que tem aquela proximidade com o filho, a propensão do suicídio ela é bem menor. Por quê? Porque eles têm uma confiança e o adolescente ele vai sentir medo de decepcionar o pai, de magoar, né, os avós. Então ele não vai cometer por isso, porque tem essa confiança. Então é importante essa aproximação dos pais. Essa rede de apoio, exatamente, né, de todo mundo. Exatamente. Ana, e qualquer coisa, qualquer diferença aí no comportamento das crianças e adolescentes, procurar ajuda psicológica. Procurar ajuda psicológica, sim. Qualquer comportamento diferente, porque vai ter aqueles momentos que a criança vai estar triste. É natural a gente sentir tristeza, é uma emoção que a gente não vai evitar. Mas quando isso se perdura, a gente já tem que é um alerta, né? Por quê? Porque não existe uma receita que detecte seguramente, né, um comportamento suicida, por exemplo. E nem que isso vai acontecer, não tem como, né? Então, são nos comportamentos mesmo das crianças e das adolescentes, né, que tem que ficar observando. Ana, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, muito obrigada. E lembrando, né, pessoal de casa, que qualquer coisa tem o CVV, a gente passou o contato antes aqui, 188, então é só procurar ajuda e sempre procurar conversar sobre o que está sentindo.